Eu sou Edmilson Ribeiro, eu estou aqui para conversar com vocês sobre a Maratona Aprova Brasil. A maratona, na verdade a Maratona Saeb também, a gente vai conversar um pouquinho sobre prova de matemática, avaliação de matemática. Vamos lá? Então a gente vai trabalhar hoje com conteúdos, e os conteúdos são quais? Multiplicação e divisão, só que em situações problemas. Eu sempre converso com o pessoal e sempre vejo a dificuldade que os estudantes têm, os alunos têm, em relação a resolver situações, problemas em provas. Lógico que a prova já causa também uma ansiedade na gente, uma ansiedade no estudante. Todo mundo que faz prova sabe o quanto não é fácil, o quanto é difícil a gente fazer uma prova. Só que a gente está aqui para amenizar. Eu estou aqui para amenizar um pouquinho essa questão com vocês. Questão 1. Em um pacote de balas contendo 10 unidades, eu vou até marcar aqui as 10 unidades, as 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Então, a gente tem 10 unidades que pesa 49 gramas, então, esse pacotinho. Em 5 pacotes, olha outra informação importante no problema. Em 5 pacotes, teremos quantos gramas? É a pergunta que não quer calar com vocês aí. Vamos pensar um pouquinho. Eu vou explorar nesse problema cada uma das alternativas. Então vamos lá. O que fez a criança que respondeu a A? Eu vou chamar a atenção para algumas ideias que geralmente acontecem na situação problema. Ele pegou 49 gramas, né? E somou com a quantidade de unidades. Ele fez uma soma. 49, que é igual a 59. Deixa eu apagar aqui. 59. 59. O 64, ele fez a mesma ideia. Ele somou. E o que ele somou? Ele fez o 49 mais 10 mais 5 pacotes, que deu 64. E eu chamo a atenção para vocês em relação a isso. Isso sempre acontece. A gente tem que ver que o problema ele é de multiplicação ou de divisão. A gente vai primeiro perceber, nesse caso, é a multiplicação. Tem que pegar a quantidade de pacotes, são 10, 49, está perguntando em gramas, desculpa, 49 gramas, e fazer quanto dá 5 pacotes. Então, vamos pegar a C. A C, ele fez isso. Ele fez o 49 vezes 5. 9, 5, 45. A gente reserva o 4 para depois usar. 5 vezes 4, 20. 20 com mais 4, 24. 245. Então, 245 é o correto. A alternativa correta. Tudo bem? E o 205? Vocês estão me perguntando para mim. E o 205? Por que a pessoa chegou no 205? Por que o estudante chegou no 205? E eu respondo para você, que está aí do outro lado. 49 vezes 5. Ele fez a mesma conta, ele montou a conta bonitinho. 49 vezes 5. 9, 5, 45. 5, 4. O que ele não fez? Ele não contou a reserva. Né? Ele não contou essa reserva. Ele fez 5 vezes 4, 20. Ele esqueceu, então, do quê? Da reserva. Tudo bem? Deixa eu só marcar aqui qual é a questão, então, que é a alternativa correta, deixar bem evidente para vocês, tá bom? A gente está deixando bem evidente, que é para a gente não esquecer. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção quando for fazer a prova. Leia a alternativa A, volta para o texto, vê a alternativa B, confere com o texto. Mesmo que eu fiz a conta rapidinho, tal, vamos olhar para as outras alternativas, tá? Vamos olhar por que de cada uma, tá bom? Vamos para o próximo, então? A próxima questão é a questão de número 2. A questão de número 2 é a seguinte, vou ler para vocês. Maria
pediu à mãe que fizesse seu suco favorito para servir para suas amigas, que foram lhe visitar. Veja os ingredientes necessários para esse suco. Vamos ver quais são os ingredientes, então? Para fazer 3 copos, vamos marcar essa informação. Para fazer 3 copos de suco, você vai precisar de 3 xícaras de chá de morango, 4 xícaras de chá de leite gelado, 4 colheres de sopa de açúcar e polpa de 2 maracujás. Vou até grifar o 2 maracujás aqui também. Opa, apagou o 2? Mas vamos deixar aqui então, vou fazer... Aí. Polpa de 2 maracujás. A pergunta, então, para resolver essa situação, problema, é a seguinte. Para fazer 12 copos de suco, será necessário polpa de quantos maracujás? Quantos maracujás eu vou precisar? Se para fazer 3 copos, olha aqui, 3 copos, eu preciso de quantos maracujás? 2 maracujás, tá? Se para fazer 6 copos, eu preciso de 4 maracujás, não é isso? Vamos passar então para 9 copos de suco. Eu vou precisar de quantos maracujás? 2, 4, 6. Vamos fazer a proporção aí. Maracujás. E 12 copos, eu vou precisar de 8 maracujás. 8 maracujás. A resposta correta é a resposta B. Questão de número 3. O carro de Marcelo consome 1 litro de gasolina. 1 litro de gasolina, ele faz quantos quilômetros? 11 quilômetros. Ele percorre, então, 11 quilômetros. Então, preste bastante atenção. 1 litro, ele percorre 11 quilômetros. Para ir de sua casa até a casa da praia, que fica distante 88 quilômetros, o carro irá consumir... Então, se 1 litro, a gente faz a mesma proporção, 1 litro ele faz 11, 2 litros ele faz 22, né? 3 litros ele faz 33, 4 litros, 44. Eu quero 8 litros, eu preciso chegar a fazer 1 por 1? Não, eu vou pegar o dobro de 4, dá 8, não é isso? E 44, o dobro de 44 é 88. Então, ele vai precisar de quantos litros para chegar até a casa de praia? 8 litros. Né? Aqui é cada litro, tantos km, tá bom, pessoal? Só para a gente deixar claro do que a gente está falando, tá bom? Então, a resposta correta seria, é a questão de número, a alternativa de letra B. Deixa eu pintar ela bonitinho, igual a gente está fazendo, tá bom? Alternativa B. A questão de número 4 é a seguinte. Em uma garagem, estão estacionados carros em 8 fileiras. Olha só, vou até desenhar as fileiras aqui. Vamos fazer bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras de carro. Vamos pensar nessas fileiras de carro. Em cada fileira, quantos carros existem? 12 carros. Vamos, cada uma dessas fileiras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos imaginar que nesse estacionamento a gente tem 8 fileiras, então esse lado, e o outro lado 12 carros. E eu preciso fazer a conta de quantos carros existem nessa garagem. Como que eu tenho que fazer a conta? 12 vezes 8. 8, 2, 16. 8, 1, 8. Lembram disso? Com mais 1, 9. A gente não pode esquecer a reserva. Vamos lá, então. A questão correta é a D, que é a 96. Vou até marcar aqui. Correta.
Eu vou também pintar, que eu estou fazendo em todos, elas deixar bem evidente, tá bom? Vamos para a questão de número 5, então? A questão de número 5 é a seguinte, que está no material de vocês também. Essa questão, ela faz parte do simulado de vocês. Bom, a escola de Juliana recebeu uma doação de 330 livros. Vou até marcar aqui, igual eu estou fazendo com todos, vamos marcar os 330 livros que a escola de Juliana recebeu. Vamos lá? 330 livros para a sua biblioteca, que serão acomodados em estantes. Não tem o número de estantes, mas a gente sabe que cada prateleira da estante acomoda 22 livros. Vamos lá? Aqui, 22 livros. Quantas prateleiras são necessárias para acomodar os livros recebidos? Quantas prateleiras? Então, se cada prateleira ela acomoda 22 livros, eu tenho 330 no total, eu vou ter que fazer uma conta bem simples, que é de distribuir essa quantidade de livros em cada prateleira. Então, vamos lá, 330 livros e cada prateleira cabe 22, né? Vamos lá. 2, 1, 2, 2, 1, 2. Então, 33 menos 22 vai dar 11. Eu abaixo o 0 aqui. Agora, 22. Esse 1 aqui está feio, deixa eu arrumar ele. Traçar ele melhor. 110. Quantos 22 cabem? Vamos pensar? 22 vezes 5, será que dá? Vamos lá. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. 5 vezes 2, 10. Com mais 1, que eu tinha aqui do 10. 11. Para 11, nada. Então, a gente tem 15 livros aqui que cada prateleira acomoda. Então, a resposta correta, 15 prateleiras. Deixa eu marcar aqui. A correta. Vamos para a próxima questão, então? A próxima questão, a gente tem a questão de número 6. A questão de número 6 é a seguinte. Uma merendeira preparou 558 pães. Vamos marcar aqui 558 pães. Que foram distribuídos. Olha a palavra aqui que a gente não pode perder de vista. Eles foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram colocados em cada uma dessas cestas? Então, quantos pães, foram colocados em cada cesta? A gente vai fazer a mesma conta de divisão, porque a gente tem lá 558 dividido por 18, né? 55 dividido por 18, vamos colocar 3, 8, 16, 24, 24, eu vou reservar esse 2 aqui, 24, 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. 54, 55 menos 54 vai dar 1. Eu vou baixar o 18 aqui, a gente sempre faz isso na resolução. Eu baixo o 18, deixa eu apagar esse 8 que está bem mal traçado. Vamos pagar aqui 8. Eu só tenho uma vez para dividir ele. 18 vezes 1, 18, aqui dá 0. 31. A resposta correta é 31. A resposta correta. Vamos para a questão de número 7, então? A questão de número 7 é a seguinte. Observe as 3 camisas e as 2 calças que o João tem. De quantas maneiras diferentes João pode se vestir usando uma dessas camisas e uma dessas calças? Então, a gente vai olhar
Aqui é bem simples. Eu tenho 3 camisetas. Eu posso usar 3 camisetas com uma das calças e eu posso usar 3 camisetas com outras calças. Aí faz uma continha bastante simples, que é 3 vezes 2, né? O 3 vezes 2, que vai dar o 6. Parece que é muito simples, mas quando você tem que fazer esse pareamento de um tanto com o outro, às vezes a gente se perde no meio do caminho. Então, preste bem atenção. É bom vocês fazerem essa ligação antes de fazer a conta. Ver quantas possibilidades com uma calça, quantas possibilidades com outra calça. É bom vocês fazerem isso. Não, pode ser calça, pode ser lanche, pode ser... Aí depende da situação, problema que vocês vão encontrar na prova, tá bom? Então, a questão correta é a questão de número 6. Vou pintar bonitinho aqui. E colocar correta. Tudo bem? Próxima questão. Mais uma situação, problema para a gente analisar, pensar e refletir sobre ele. Vamos lá? Questão de número 8. Leia a situação a seguir e responda a questão. Denise comprou 6 tipos de frios. Vamos marcar os 6 tipos de frios que a Denise comprou. E 4 tipos de pães. Vou marcar também esse número, 4 tipos de pães. Para fazer sanduíches para um café da manhã coletivo em seu trabalho. Ela vai montar cada um desses sanduíches utilizando um tipo de frio e um tipo de pão. Quantos tipos diferentes de sanduíches Denise pode montar com os pães e os frios que comprou? Vamos pensar um pouquinho, então, na quantidade de frios e na quantidade de pães. Eu tenho aqui, a gente tem 6 tipos de frios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente tem 4 tipos de pães. A gente vai fazer a mesma ideia que a gente fez na questão anterior. Cada uma desses frios pode fazer com um tipo de pão. Então, cada pão eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanches diferentes. Eu não vou fazer para não ficar muito feio, cheio de traços demais, mas a gente vai fazer, pense que os demais também terão esses traços, vão ter essas ligações. Então eu tenho 6, para cada pão eu posso ter 6 possibilidades, tenho 4 pães, 6 vezes 4. Para cada pão eu tenho 6 possibilidades. Então 6 vezes 4, que é igual a 24. O resultado, então, é o 24, que eu vou pintar aqui para deixar evidente para a gente e colocar aqui correta. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é a questão de número 9, que é a seguinte: leia a situação a seguir e responda a questão. Certo dia, uma fábrica produziu 1.836 latinhas. Vamos marcar aqui 1.836 latinhas de refrigerante. Essas latinhas foram embaladas em fardos contendo 6 latinhas. Não podemos esquecer essa informação. Nesse dia, quantos fardos foram embalados nessa fábrica? Eu vou fazer a mesma coisa, 1.836, e vou dividir pela quantidade de latinhas para dar o número de fardos, 6. Vamos fazer a conta então aqui? Vamos botar 3. 6, 12, 18, menos 18 vai dar 0. Agora eu vou baixar o 3. O 3 dá para dividir por 6? Não. Deixa eu colocar o zerinho aqui também, tá? O 3 não vai dar, então vou ter que baixar o outro, o número 6.
Só que ao baixar o número 6, eu tenho que botar o número 0 aqui. Lembram disso? Não podemos esquecer de colocar o 0. Agora, 36. Quantas vezes dá para dividir por 6? Vamos colocar 6 para ver? 6, 6, 36. 36. 36 menos 36 é 0. Então, a conta, o resultado é 306. Aqui a letra B é a correta. A correta. Correta. Ok. Próxima questão é a de número 10. A questão de número 10 é a seguinte. Leia a situação a seguir. Vitor percebeu que seu carro gasta 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros percorridos na cidade. Quantos quilômetros o carro de Vitor percorre na cidade gastando 5 litros de combustíveis? Então, se a gente já fez uma conta muito parecida com essa, agora vamos pensar que se 1 litro eu caminho, 12 quilômetros, 1 litro eu caminho, o carro caminha 12 quilômetros, agora 2 litros são 24 quilômetros, né? Agora vamos fazer os demais. Mas eu não preciso fazer 1 a 1, igual eu estou fazendo essa proporção. Eu posso fazer que conta? Eu posso pegar o 12, vamos fazer isso? E fazer por 5. Eu posso fazer e somando a proporção também, olhando para cada uma dessa proporção, mas eu posso fazer o 12 vezes 5. 5, 2, 10. Vai 1. 5, 1, 5 com mais 1, 6, que dá o total de 60. A correta qual que é? A correta é a C. A correta. Vamos pintar aqui e vamos escrever correta. Na questão de número 11, a gente tem resolva o problema a seguir. Gustavo comprou na feira 7 tipos de legumes e 4 tipos de folhas para preparar saladas. Ele pretende montar uma salada utilizando um dos legumes e uma das folhas. Quantos tipos diferentes de salada Gustavo pode montar com as folhas e os legumes que comprou? Ele tem, então, 7 tipos de legumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? E 4 tipos de folhas. A gente faz a mesma questão que a gente fez anteriormente. A gente vai ligar a quantidade de legumes com a quantidade de folhas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu tenho 4 folhas e cada uma tem 7 possibilidades, 7 vezes 4. 7, 14, 21, 28, né? A gente tem, então, 28 possibilidades de fazer saladas. Tudo bem? Vou pintar aqui para a gente ver que essa é a correta. A correta. Vamos para a próxima questão? A questão é de número 12. João tem 522 cabeças de gado. Seu irmão tem 3 vezes mais essa quantia. Quantas cabeças de gado tem o irmão do João? Então, o João tem 522 cabecinhas de gado. O irmão tem 3 vezes mais. Eu chamo a atenção de uma coisa aqui, pessoal. Lembrei de uma coisa importante para vocês não esquecerem. Às vezes, no problema, acontece isso. Ao invés de estar em número, está escrito em língua portuguesa o número. 3, está o número 3 aí, né? Então, ao invés de colocar número, a gente muitas vezes coloca o 3 escrito em língua portuguesa, tá? Isso é bom para a gente pensar que ele não está em número, eu tenho que procurar onde que está, tá bom? Bem,
Vamos lá, então. Eu tenho 522 cabeças de gado, João. E o irmão tem 3 vezes mais. Vamos fazer essa conta? Vou colocar o sinal aqui que a conta é de vezes, tá bom? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, 15. 1.566 é a quantidade de cabeças de gado do irmão do João, que ele tem 3 vezes mais. A correta é essa. Muito bem. Vamos marcar aqui correta. Bom, 13. A questão de número 13 também é a mesma questão que a gente vem observando, né, de combinar as coisas. Questão 13. Para montar um sanduíche, tenho disponíveis os seguintes ingredientes. Então, eu tenho pães na tabela. Vamos olhar a tabela. Tem a tabela e a gente tem a quantidade de pães, recheios e a quantidade de verdura e legumes. Pães, a gente tem 2 possibilidades. O pão de forma e o pão de leite. O recheio, eu tenho 2 possibilidades, a de queijo e de presunto. E a verdura e legume, eu também tenho mais 2 possibilidades, que é de alface e de tomate. Como que eu tenho que fazer para pensar, para resolver essa questão? Eu vou olhar, eu tenho 2 possibilidades, né, de pães. Eu vou e tenho 2 possibilidades de queijo e presunto, que é o recheio. Eu vou multiplicar o 2 que eu tenho aqui com as 2 possibilidades que eu tenho aqui. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 é o total daqui. Agora eu também tenho todas essas possibilidades agora, eu tenho ainda com verdura e legume mais 2 possibilidades que eu posso organizar esses lanches. Então, eu vou fazer o 4 vezes mais esse 2 aqui que tem essas 2 possibilidades. 4 vezes 2, que vai dar 8. Essas 8 possibilidades é a alternativa A correta. A alternativa A, então, é a correta. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 14. Na questão de número 14, eu tenho a seguinte questão. Fátima quer comprar pastéis para levar à sua família. Cada pastel custa R$ 3,80. E ela possui na carteira 3 cédulas de R$ 10. Com essa quantia, Fátima poderá comprar, no máximo, quantos pastéis será, né? Vamos ver então? Ela tem 3 cédulas de R$ 10, que dá um total, então, de R$ 30, né? Cada pastel custa R$ 3,80. Eu, geralmente, quando vou comprar pastel, eu já faço o seguinte, eu vou arredondar os números. De R$ 3,80, eu vou pensar no número R$ 4. Eu tenho R$ 30. E eu vou fazer 4. Quanto que vai dar de pastéis? De R$ 30? Vamos lá. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Então, pode ser 7 ou 32. 8 pastéis. 7 ou 8 pastéis que a gente vai conseguir comprar. Agora, vamos tirar a prova dos 9 e ver qual a quantidade que a gente pode comprar, ou 7 ou 8. A gente tem, então, 3,80 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 8 vezes 7 é 56. 7, 14, 21. 21 mais 5, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Agora tem que contar a vírgula, são 2 casas, 26 e 60. Agora vamos fazer o vezes 8, quanto que dá? 3,80
vezes 8. Aqui dá para comprar e vai sobrar um troquinho ainda, né? Agora vamos ver com vezes 8. 800, 88, 64. 8, 16, 24. 24 mais 6 vai dar 30. Contando a casa da vírgula, 30,40. Então eu não posso comprar porque eu vou ficar devendo 40 centavos se eu levar 8 pastéis. Mas eu posso comprar 7 pastéis e ainda vai sobrar um dinheirinho aí de R$ 3,40 pra gente, pra Fátima, tá bom? Vamos lá? 26, 7 pastéis, a letra B. A letra B é a correta. Vamos pintar aqui. Correta. Correta. Ok? Vamos então para o próximo problema. A próxima questão é de decomposição de números naturais. Isso sempre cai também na prova, nas provas externas, SAEB, nas provas dos estados também, dos municípios. Aí você sempre vai fazer esse tipo de questão. Observe o número apresentado no quadro abaixo. 8.207. Uma decomposição desse número está representada em... Vamos marcar aqui, o 7 é unidade, o 0, dezena, o 2, centena, o 8, vamos colocar a milhar, a unidade de milhar. Vou colocar um Uzinho aqui também para unidade de milhar. Então, o 7, ele vale 7 mesmo, o 0 aí está na casa da dezena para marcar, o 2, ele vale 200 e o 8 vale 8.000 na casa que ela está ocupando. No lugar que ele está ocupando, ele vale 8.000. Vamos olhar para cá? Qual a alternativa que está marcando essa questão? Vamos lá? Se o 8 vale 8.000, o 2 vale 200, o 0 ele continua 0 e o 7 aqui. Então, para fazer a decomposição, ficou 8.000 mais 200 mais 7. Então, que é a letra D. A letra D é a correta. Vamos pintar aqui, então, a letra D, a correta. Correta. Né? Os demais também estão apresentando aí as questões, os erros que os alunos cometem, tá bom? E vamos para a questão de número 16. A gente vai fazer o mesmo procedimento. A mesma questão a gente vai fazer. Vai colocar unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Antes de fazer a decomposição do número, vamos olhar como é que está organizado a decomposição das alternativas. Uma das decomposições desse número é 7 vezes 100. Será que é 7 vezes 100 se a 7 está na casa do milhar? Então não pode ser essa alternativa. A letra B, 7 vezes 1.000, pode ser essa alternativa, né? Porque o 7 está na casa do 1.000. Pode ser essa. Vamos ver a C? É 7 vezes 1.000 também, então pode ser essa. Vamos olhar depois e tirar dúvida. E a D, 7 vezes 10.000, então essa não pode ser. Então vamos descartar a letra A e a letra D e vamos tirar a prova, então, entre a B e a C. O 1, ele está na casa da centena. Então ele não pode ser 1 vezes 10, ele tinha que ser 1 vezes 100. Então não pode ser na casa como ele está na casa da centena, tem que ser 1 vezes 100. Então a gente vai descartar aqui também. 5 vezes 1 também a gente descarta, porque não é 5, ele tem que ser vezes 10, que está na casa da dezena. Então ficou o quê? A questão, a alternativa C, que é 7 vezes 1.000, mais 1 vezes 100, mais 5 vezes 10 e mais 3 unidades. Eu vou apagar aqui, que ficou bem em cima da escrita. Deixa eu arrumar, só dar uma arrumadinha. Aí, ok. Vamos dar uma pintadinha agora para deixar, que é a correta. As demais, a gente observou que tem problemas em relação à ordem que está ocupando o número. Correta.
correta. Ok? Vamos para a questão de número 17. A questão de número 17 é a seguinte. Observe o número apresentado no quadro abaixo. E a pergunta é assim, qual é o valor relativo dos algarismos 2 e 9 nesse número? Vamos lá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Tá bom? A gente tem aí, então, unidade, 7 unidades, nós temos 9 dezenas, a gente tem 2 centenas, a gente tem 3 unidades de milhar e uma dezena de milhar. Qual o valor relativo dos algarismos 2 e 9? O 2, ele vale 200 no lugar que ele ocupa, e o 9, ele vale 90 no lugar que ele ocupa. Vamos ver qual que é a alternativa correta, então, que tem 200 e outro número que é 90? 290. São dois números que é o número relativo que está no algarismo, tá bom? Vamos para a questão de número 18. A questão de número 18 está no quadro negro, então não vai dar para a gente... deixa eu marcar aqui embaixo. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, tá bom? Aí a gente vai fazer essa relação. A gente tem 0 unidades, a gente tem 2 dezenas, a gente tem 3 centenas, a gente tem 2 unidades de milhar e uma dezena de milhar. Na verdade, essa questão é um plus a mais para a gente, tá? E a questão é a seguinte, a escrita por extenso desse número, como que deve ser? A gente tem 12.320. 12.320 é a B. Vou pintar aqui para deixar bonitinho. E a correta. Marcar que ela é a correta. Tudo bem? Eu penso que a gente terminou a nossa aula. Muito bom estar com vocês. Até uma próxima aula 2. E muito obrigado por estar com vocês. Até mais.